Amém. Ninguém tem microfones, tem? Ou na verdade tem. So this morning we looked at First Selected Messages, page 362, paragraph 4. Nesta manhã nós olhamos para Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362, parágrafo 4. E a razão por que olhamos para essa passagem era para ver que o Cristo que nós temos que apresentar para o mundo não é apenas esse Deus encontrado nos evangelhos. Não é apenas esse primeiro advento de Cristo somente. Se nós acreditamos que Cristo foi testado em todas as coisas como nós fomos, e considerando esses 5 relacionamentos, como que nós saberíamos que ele foi tentado como um pai, sendo que ele não foi um pai? Como ele saberia quais são as dores de ser uma esposa? Como que nós podemos explicar isso? Irmã, como podemos explicar isso essa manhã? Eu não estou muito certa. Nós podemos ir para todos os outros 62 livros da Bíblia. E a gente pode abrir mais que isso. Nós podemos ver que esses livros falam de Cristo através de símbolos e figuras. E que a gente viu que Deus pode ser uma esposa, uma filha, através dos símbolos. Nós também podemos ver Cristo em todas as histórias. Quando nós vamos para fora dos evangelhos e vamos para as outras histórias, particularmente essas no Antigo Testamento, e se você ver todas essas histórias de relacionamentos, elas são uma reflexão do nosso relacionamento com Deus. Então você pode colocar Deus em cada uma dessas 5 histórias que lidam com os relacionamentos. Porque ele é uma demonstração de quem ele é através de símbolos, sombras e figuras. Também através da revelação dos profetas. Se você também for para Daniel e Apocalipse, você também o vê lá. Então, tudo isso é a imagem de Cristo através de outras coisas. Então, se você quer ver a mente de Cristo, de Deus, o que você precisa ver? Precisamos ver as mentes dos seres humanos. Ao observarmos como que as pessoas reagem, como as pessoas pensam, nós podemos entender um pouco mais sobre como que Deus reage e como que Deus pensa. Então, como um simples exemplo, era Cristo um marido?
Yes? Sim? Ja, Sure. Claro. sicher. Do you know any name? Kennt ihr Sabemos Namen? alguns nomes? Ephesus? Éfesos Laodicea? ou Laodiceia? Laodicea? How does that make him a husband? Como que isso faz dele um marido? Er hat sie geheiratet. Ele se casou com essas That would igrejas. be in the revelations of the prophet. Isso seria então nas revelações dos profetas. I think that's what you mean, yeah? Isso foi o que você quis dizer, certo? Bei Mose Através de Moisés, We can directly tie him to Christ podemos atá-lo, relacioná-lo diretamente com Cristo, with Hebrews. através do livro de Hebreus. Paulus sagt das in dem Hebräerbuch. He compares the two. Ele compara Cristo e Moisés. In fact, Isaiah does the same. Na verdade, Isaías faz a mesma coisa. And we know that Moses was married. E sabemos que Moisés foi casado. We don't know much about Moses' marriage. Nós não sabemos muito sobre o casamento de Moisés. The Bible doesn't speak much of him being a husband. A Bíblia não fala muito sobre ele como um marido. Als Ehemann. One of the stories that we're quite familiar with, Uma das histórias que nós estamos bem familiar a husband, que fala sobre um esposo, marido, the story of Ruth. é a história de Ruth. Das finden wir in der Geschichte von Ruth. What's her husband's name? E qual é o nome Heißt ihr Ehemann. do seu esposo? Boaz. The love affair that Boaz has with her, Então, esse relacionamento romântico que ele tem com ela, and you know that that is Christ, então você sabe que Boaz é Cristo, because Paul speaks to that. porque Paulo fala sobre isso. What does Boaz do? O que Boaz faz? Ele é um dono de várias. Not the landowner of Naomi's property. Also Ele não é o dono de fazendas ou das coisas de Naomi, Redeeming her, Noemi. I call it her heritage, if I could say it that way. redeemen. Er kauft sie frei als Erbin. And he's not allowed to do that, if you remember, Ele não está autorizado a fazer Darf er algo das nicht? because there's someone who's closer to Naomi and Ruth than he is. porque ele não é tão próximo em parentesco com Noemi como outro parente é. Want to redeem her. Então, parece que esse outro parente não quer ajudá-la. Because what will happen Porque o que aconteceria Was würde denn geschehen? when they marry and have a child? quando eles se casam e têm um filho? Heiraten und ein Kind haben. Who will own the property? Quem que vai ser dono da propriedade? Child through the mother's line. A criança através da linha da mãe, não do seu pai. Boaz will lose that property. Então, Boaz, ele perderia aquela propriedade. And so the near kinsman doesn't want to do that. Então, esse parente mais próximo de Noemi não quer fazer isso, não quer se casar com ela. And so Boaz becomes a symbol of Christ. Então, Boaz se torna um símbolo de Cristo. He sacrifices himself. Praticamente, ele se sacrifica para fazer isso. So when you take that story, you understand that Jesus knows what it's like to be a husband. Então, quando você vê essa história, você consegue entender que Cristo sabe o que é ser um marido. Es ist ein Ehemann zu sein. Christ in many different stories. Então, e você pode colocar Cristo em várias diferentes histórias. So that's why we went to this passage. Então, desse modo que nós vemos essa passagem, Show Um zu zeigen, para ver human mind de que a mente humana is a reflection é uma reflexão of a counterpart Oder das of God's Gegenstück. mind. ou uma contraparte da mente de Deus. In this reference, 1888, page 1400. E nós vimos isso nessa referência aqui, 1888, 1430, parágrafo 2. 1430, 14, 1430.2. paragraph 2. É 430, parágrafo 2, na verdade. Let's just go back to this passage. Just want to finish some pieces off here. Vamos voltar então para essa passagem para ver algumas coisas daqui. 80. Second sentence. Segunda sentença. Zweiter Absatz. One person is of more value than the whole world.
Uma pessoa é mais Eine valiosa do Person que o hat mundo mehr Wert inteiro. als die ganze Welt. God created man. Gott hat die Menschen Deus geschaffen. criou o Every homem. faculty might be the faculty of the divine mind. Deus criou cada faculdade para ser uma faculdade Gehört. da mente de Deus. Man, that every faculty might be the faculty of the divine mind. Deus criou cada faculdade. Power or department. Deus Please criou, paraphrase it again or read it again. God created man Deus criou o homem. so that every part of his being, Então, cada parte do seu Teil ser, seines Daseins, every emotion, cada emoção, jedes Gefühl, every feeling, cada sentimento, every higher power that he has cada alto poder que ele tem, would just be a reflection nur eine Reflexion poderia ser uma reflexão, pudesse ser uma reflexão da mente de Deus. Gottes Fähigkeit ist. Das ist jetzt frei wiedergegeben. So we don't need to translate this, but I'm just going to read it as is in English. God created man that every faculty might be the faculty of the divine mind. So our minds are a direct copy of his mind. Nossa mente é uma cópia direta da mente de Deus. Kopie seines Verstandes. When man fell, Quando o homem Als die falha, Menschen gefallen sind, nothing was taken away, nothing was destroyed, wurde nada nichts foi zerstört oder destruído and nothing was created. e nada foi weggenommen, auch criado. nichts neu geschaffen. There was no change in the mind of a human being when they went from sinless to sinful. Então, nada mudou na mente do ser humano antes do pecado e após o pecado. Nada mudou. And I think not many people realize that. E eu não sei se muitas pessoas elas percebem isso. They don't realize that there's very little difference between a sinless mind and a sinful mind. E que, na verdade, existe uma pequena diferença entre uma mente que não tem pecado e uma mente pós-pecado. In fact, the only difference between those two, Na verdade, a única diferença entre the only essas... difference between the two types of mind, sinless and sinful, Então, uma das diferenças entre uma mente que tem pecado e a outra que não tem pecado is the role that these faculties play. é o papel que essas faculdades elas desempenham, as altas faculdades inferiores e superiores. Passion Ist, sorry? lust Ist die Lust, is A lust luxúria superior to reason. é superior à razão. steht die Lust über dem A Verstand. luxúria ela é superior à, Würde gewinnen. What à should be the razão. balance? Qual que deveria ser? O que deveria ser essa balança? What should be the balance between knowledge Was, Qual deveria ser essa balança entre and a feeling? o conhecimento, a razão Someone e o says, "I have a bad sentimento? feeling." wenn jemand Então, sagt, alguém tem um mau sentimento, Someone would say, würde jemand anders sagen, alguém diria: use your knowledge. benutze apenas use sua razão. So what happens is that the interaction between these two faculties, Então, o que acontece entre essas duas, powers of the mind, esses dois poderes da mente, as faculdades inferiores e as faculdades superiores? das Problem ist, the balance between these faculties or these powers Então, esse balanceamento entre esses poderes da mente, faculdades superiores e inferiores, unbalanced. elas não se tornam balanceadas. They don't fulfill their proper role. Elas não cumprem o seu papel. Nothing is created and nothing is taken away. Nada foi criado e nada foi tirado. We don't suddenly become passionate. Nós não nos tornamos, de repente, apenas apaixonados ou nervosos, Jealous. ciumentos. All these human emotions were already there. Todas as emoções já estavam lá no ser humano. Nothing was added to the human mind. Nada foi adicionado à mente humana And nothing was taken away. e nada foi tirado também. There's no difference between sinless and sinful, Então não há nenhuma diferença entre sem pecado e com pecado, except exceto the balance between them. esse balanceamento entre as faculdades superiores e inferiores. Ellen White simplifies the problem. Ellen White ela simplifica o problema. das Problem einfach dar, Takes all these emotions Ela pega todas essas emoções and collectively calls them the lower powers. e ela vai dizer então que são as spricht faculdades inferiores. Mächten. And the world calls it, E o mundo chama. Spricht davon als remember what that was? Você se lembra o que era isso? The worldly
what scientists call that part of our mind. Como que os cientistas denominam dessa parte da mente? So, June? That is a part of the brain. But I'm not sure. It was the limbic system. Era o sistema límbico. System. Was that the old brain or the new? That was the old brain, the What's the primitive brain. small? Das war das einfache Gehirn. That's how they describe it. Essa é a maneira como ela descreve. Uma das coisas é o coração, Herz, And the Hebrews described it as e Hebreus vai dizer que é kidneys. sagen, os rins. So people describe it in different ways, but we're all talking about the same thing. also es wird Então, verschiedenerweise estamos falando das mesmas aber es ist coisas. ein und dasselbe. So that's the lower powers. Então, essas são as faculdades inferiores, Mächte, Then the higher powers, e tem as faculdades superiores. höheren Mächten, intellect, O intelecto, reason, a razão, Verstand, will. der a Wille, vontade, o poder da All vontade. of these she would put into the realm of the higher powers. Então, ela vai colocar isso no departamento das faculdades superiores. To be the correct balance. E essa deveria ser o balanceamento correto. And if you do a study on the nature of man, Então, se você faz um estudo sobre a natureza do homem, this has been discussed quite extensively. isso tem sido discutido intensiv diskutiert. bastante. In my experience, Na minha experiência, most Adventists have an incorrect understanding of the nature of Christ. a maioria dos adventistas tem um entendimento errado sobre a natureza de Cristo. And they have an incorrect understanding of the nature of a human. E por isso eles têm também um entendimento errado sobre a natureza do homem. People struggle to understand what it means As pessoas, elas têm problemas para entender Verstehen, was es bedeutet. when we say that Jesus had a sinful nature. quando a gente diz que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. We're required to be sinless. Mas ao mesmo tempo, ele era sem pecado. Ohne Sünde sind. So in the presentations that were done in the past, Então, com as apresentações que fizemos no passado, in 2017, em 2017, which are reflected in vow number 12, que é refletido através do voto 12, dos votos batismais, Zeigt sich in den Taufgelübden Nummer 12. this is vow number 12 is a summary of all of those studies about the nature of man. o voto 12 é um resumo de tudo que estudamos sobre a natureza do homem. All der Vorträge über die Natur des Menschen. In summary, E, em resumo, the vow teaches o que o voto ensina, Dieser Schwur nun, was dieser Schwur nun sagt, als Zusammenfassung, is that sinless nature é que a natureza sem pecado is all the parts, all the faculties that you currently have, são essas faculdades que você já tem, they're in the correct balance. mas eles estão balanceadas de maneira correta. vage ausgeglichen. And when Christ came to earth on his first advent, Então, quando Cristo veio no seu primeiro advento, he was a balanced person. ele era uma War pessoa eine balanceada. ausgewogene Person. And that balance E esse balanceamento made him sinless. fez dele sem pecado. Macht ihn sündlos. And this experience is what he offers us. E essa experiência é o que ele nos oferece hoje. Balance here on earth. Ser balanceados aqui na Terra. What we consider to be the impossible, he offers us and makes it possible. Então, aquilo que enxergamos como impossível, ele nos oferece como sendo Bietet er uns possível. an und macht es möglich für uns. And when it talks about him being sinful, E quando falamos sobre Cristo tendo uma natureza pecaminosa, coming in sinful flesh, quando ele veio em carne pecaminosa, about his physical body, nós estamos falando sobre o seu corpo físico. it's possible. É possível, He showed us it's possible ele nos mostrou que é possível to have a sinless nature, ter uma natureza pecaminosa, the inner man, o homem interior, Der innere Mensch, whilst living or occupying a sinful body. enquanto ocupando ein sündhaften corpo pecaminoso. verweilen. A body that's damaged, has DNA damage, Um corpo que ele tem problemas, que o DNA, as mudanças genéticas, see tudo que você vê. to the mirror when you look at him.
Então, quando tudo que você vê no espelho ou quando você olha para as pessoas, That's what that study of the nature of man was trying to teach. então essa é a natureza do als homem wir über die Natur des Menschen que nós ensinamos. And that's what Ellen White's referring to here. E isso é o que Ellen White está se referindo aqui. God created humanity so that all of our powers were a reflection of his power. Então, Deus criou o homem para que todas as nossas faculdades fossem uma reflexão dos seus seine poderes. Kräfte widerspiegeln. Lord Jesus Christ is the author of our being O Senhor Jesus Cristo é o autor do nosso ser Schöpfer unseres Daseins. and also the author of our redemption. e também o der autor da Schöpfer nossa unserer redenção. Erlösung. Everyone who will enter the kingdom of God Todo aquele que entrar no reino de Deus Reich Gottes eintritt, will develop a character wird einen Charakter desenvolverá um caráter or a mind ou uma mente that is the counterpart of the character or mind of God. que é uma contraparte do caráter ou mente de Deus. oder Charakter Gottes ist. So when he says that he is the author, Então, quando aqui diz que ele é o autor, Dass er der Schöpfer, der Ursprung ist, it's not just some story that he wrote. não é apenas alguma história que ele Hey, God. não é apenas uma história que ele escreveu. irgendeine When Geschichte it says geschrieben Jesus hat, was the author, it's not just a story that he wrote about the possibility. Então, quando ele escreve isso, ele está escrevendo sobre uma possibilidade. This authorship Esse trabalho de autor, are these parables, essas parábolas, Gleichnisse. these stories that we read. essas histórias que nós lemos, He is the one ele é Er ist aquele derjenige, that is acting out his part through these stories, que está desempenhando o seu papel sobre essas histórias, nessas histórias, both in our creation tanto na nossa criação and in our redemption. e também na nossa redenção. Now, she doesn't say creation in the second part, she says our being. Ela não diz da primeira forma, ela diz na segunda parte sobre o nosso ser. So our very being, Então, nosso ser, selbst, everything that makes us who and what we are, então tudo aquilo que nos faz ser quem somos, is his is what he wrote. é Is the author of what we see. ist É das, o was que er ele geschrieben escreveu, é hat, aquilo que podemos als ver. Autor von dem, was wir sehen. Now, this being that we speak of, E esse ser que nós estamos vendo aqui, is it the redeemed being or is it the unredeemed Ist es being? das esse aqui é o indivíduo redimido ou o não redimido. So she Das says Erlöste. he's the author of our being and also the author of our redemption. Então, o que ela fala é de que ele é o autor do nosso ser e da nossa redenção. So I want to suggest Então, eu quero sugerir Vorschlagen, that he's the author de que ele é o autor, Schöpfer of what we are in a sinful condition. ele é o autor de quem somos, mesmo na situação de pecado. Kondition. It's not that he wrote us to be sinful, Não que ele tenha escrito de que nós devemos ser pecaminosos, Haft sind, it's rather that there's no difference between being sinful and sinless. denn vielmehr e geht não es existe a diferença entre ser Sündhaftigkeit sem pecado ou com pecado, exceto The balance. esse balanceamento. That's all that the difference is. It's the balance between the various faculties or powers of the mind. Toda a diferença que existe entre a mente pecaminosa e não pecaminosa é o correto balanceamento das faculdades superiores e inferiores. So he's Ausgeglichenheit unserer Fähigkeiten. Unserer beiden Fähigkeiten. so he not only wrote what we are, Então, ele não apenas escreveu quem somos, broken as we are, quebrados do jeito que somos, also wrote ele também how escreveu we can be fixed, como nós podemos ser consertados, how we can be repaired. como nós podemos ser reparados. werden können, sozusagen. How does that happen? E como que isso acontece? Through these human relationships that we see. Através dos relacionamentos que podemos ver. As we see how we're supposed to treat one another. Como deveríamos, por exemplo, tratar uns aos outros. Handeln sollen. She says, everyone who will enter into heaven, Ela fala: todo aquele que entrar no céu, Einziehen wird, they will develop a character, thoughts and feelings eles desenvolverão um caráter, pensamentos e sentimentos that is the counterpart. que é a contraparte. What does counterpart mean in this context? O que contraparte quer dizer neste contexto? in diesem Zusammenhang. What
É uma cópia, mas que tipo de cópia? What? Exact. Uma exata cópia? So we will develop thoughts and feelings Então, nós desenvolveremos pensamentos e sentimentos que é uma duplicata of the thoughts and feelings of God. dos pensamentos e sentimentos de Deus. And we need to do that E nós precisamos fazer isso quando? here. Aqui. It says, everyone who will enter the kingdom of heaven, Aqui diz, todo aquele que entra no reino dos céus, Königreich des Himmels einziehen wird. says kingdom of God, o reino de Deus, that's the second advent. esse é o segundo advento. If you want to enter then, Se você quer entrar, então, nesse momento, Möchtest? first you have to develop primeiro você tem que desenvolver thoughts and feelings pensamentos e emoções that are identical to God's thoughts and feelings. que são idênticos aos pensamentos e emoções de Deus. Und Gedanken. Doesn't our mind say that we enter the kingdom of God at baptism? Não quer dizer que nós estamos entrando no reino de Deus no batismo. Bei unserer Taufe. So we would have some growth after we enter? Então, nós teríamos, então, um crescimento depois que nós I entramos. think in this context, the kingdom of God is heaven. Aqui, o que eu creio que esteja falando no contexto é de que esteja realmente falando sobre o reino de Deus no céu. It's talking about the baptism, E não creio que esteja falando do batismo. but often she does talk about the kingdom of God being at baptism. Mas várias vezes ela fala sobre o reino de Deus sendo o batismo. Das Königreich Gottes bei der Taufe geschehen. None can dwell with God in the holy heaven Niemand kann Ninguém Gott pode dar com Deus nos céus, zusammenleben, except those who bear his likeness. außer apenas- jene, die ihm gleich a sind. menos que seja igual a The Ele. kingdom of God is heaven, yeah? Also das Königreich ist im Himmel in diesem Fall. So no one can go into heaven Also Então niemand ninguém kann pode in ir den para o Himmel, céu. except if you, what does it mean if you bear his likeness? What does bear his was, O que significa heißt es, ter seine Ähnlichkeit zu tragen. aquilo que parece com Ele? Brandmark with the seal. Mit einem Siegel gebrandmarkt. Du bist genauso wie er. If you look like him, Se você se parece com Deus, you see, children as they grow up, Man sieht ja quando bei você vê uma criança quando ela cresce, very often they end up looking like their parents. o que acaba acontecendo é que ela acaba se parecendo muito com seus pais. They bear their likeness. Eles acabam carregando essa igualdade. Often it's in their facial features, Isso pode ser tanto através da sua aparência, the shape of their body, o formato do corpo, but also in their character. mas também em relação ao seu caráter. So you're only allowed into heaven Então você só é autorizado a entrar no céu Himmel eintreten. if you look like him. e se você se parece com Ele. Ja. Now, when it says only if you look like him, Quando diz somente se você se parecer com Ele, who's in control of that? quem está no controle disso? It speaks about in the sentence before development, Quando fala no sentido de desenvolver. Wo es die Entwicklung geht. because we look like God in two ways, Porque quando olhamos para Deus de duas maneiras, Zwei verschiedene Arten und Weisen. internally internamente and externally. e externamente, And we know e nós sabemos that the external body, que o corpo exterior, where will we discuss that? Which Bible verse? que verso nós discutimos sobre isso? Bei Paulus. Paulo, New Testament, no Novo Testamento, 1 Corinthians, 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 35, 14. we'll just say chapter 15, the whole of the chapter. todo o capítulo de 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Likeness. Das ist das äußere Bildnis. Who controls that? Quem que controla isso? Kontrolliert das. We have no control over that. Nós temos nenhum controle sobre We have isso. no control. Wir können das nicht kontrollieren. He does that change. Er Deus é macht quem faz essa In mudança. the twinkling of an eye, there's no development. in einem Num piscar de olhos, não existe nenhum desenvolvimento. Bearing of his likeness in Mas, this context mas carregar a sua igualdade em nós, nesse contexto, não está falando sobre uma coisa física. it's spiritual or the mind. Está falando sobre, de uma maneira espiritual, é mais a mente, sobre o homem interior. None of us can get to heaven Nenhum de nós pode chegar ao céu until we develop a character até que nós desenvolvamos um caráter that is a duplicate of
his que é uma character. duplicata do seu caráter. Ein Duplikat von seinem Charakter ist. Character is Der Charakter Charakter é bedeutet, synonym of what? um sinônimo de quê? von was? Mind. Mente. It's our thoughts and our feelings, Nossos pensamentos e emoções. not our intelligence, Es ist Não é sobre unsere nossa inteligência. Intelligenz. not our knowledge. Não é nosso conhecimento. It's really about the emotional part of our being. É sobre a parte emocional do nosso ser. Daseins. Thoughts and feelings. Os nossos pensamentos e emoções. Everyone knows Todo mundo sabe when you talk to someone, que quando você fala com alguém, you should be respectful. você deveria ser respeitoso. Shout, you shouldn't raise your voice. Você não deveria gritar, você não deveria elevar a sua voz. Nicht schimpfen. Everyone knows you shouldn't do that. Todo mundo sabe que você não deveria fazer isso. Do it. Warum machst du es trotzdem? Why do you do what you know is wrong? E por que você faz sendo que você sabe que é errado? Falsch ist. This lady, why do you do what you know is wrong? O que você sabe que é errado? I know you don't speak English. Eu sei que você não fala de maneira rude com as pessoas. Schlecht über Menschen. Why do you eat things that you shouldn't eat? I know you don't, but theoretically. Warum Por que você come coisas que você não deveria comer? Eu sei que você não come, mas vamos dizer teoricamente. Because you feel like doing it. É porque você apenas gosta de fazer isso. You upset me, Se você me deixa chateado, I'll end up speaking rudely to you. o que eu acabo fazendo é que eu falo de uma maneira rude com você. hart, dann geht es dahin, dass ich irgendwann hart mit dir spreche. It's an emotional response. É uma resposta emocional. Emotionale Antwort. This is what sinful nature is. Isso que a natureza pecaminosa é. My higher powers Minhas faculdades superiores, are saying, you know it's wrong to do this, elas dizem, você sabe que é errado de fazer isso. das zu tun. and my lower powers say, In- I don't. Então minhas faculdades inferiores dizem, Mich kümmert's. não tenho nada a ver com isso. Eu não me importo. Mas você vai lá e machuca a pessoa. My pain. Ich möchte, dass E o que você quer é que ela sinta a sua dor. This is what it means to bear his likeness. Então, isso que significa carregar a dor, We must a igualdade dele. mind wir müssen einen Verstand entwickeln, that does not behave like that. der sich nicht Não devemos nos comportar dessa How do you think maneira. that's going to happen? und wie kann das geschehen? How do you think you're going to develop this mind? Como que você pode desenvolver essa mente? Adventists think Os adventistas pensam you sit at home, que se você tem uma casa, Rumsitzt, you isolate from the world, você é isolado do mundo, Welt fernhältst, you pray a lot, você betest, ora bastante, você vegan, é vegano, everything's going to be good. tudo vai ser bom. You can develop this. Você pode desenvolver isso aqui, No, it doesn't work that way. mas nós sabemos que isso não funciona desse jeito. So you have to be in society Porque então você precisa estar em sociedade. to touch you. A sociedade precisa te tocar. You have to be affected by the things that are going on all around you. O que você tem que ser é ser afetado pelo que está vor à sich sua geht, volta. berührt werden. Because what goes on around you, Was dich herum Impact passiert, Porque o que está em volta de você impacta você. influences beeinflusst you. mich, ja. You're influenced by the things that go on around you Você é influenciado pelas coisas que estão ao seu redor. to a much greater degree than we think. Und zu einem größeren Anteil, wie wir denken. It's been a while since we've looked at this part of the board. Já faz um tempo desde que nós olhamos para esse lado aqui do quadro. Yes. Den Teil der Tafel When we looked angeschaut here, haben. Quando olhamos para aqui, and you remember nós precisamos lembrar that we said that we have been consistently failing the test for the last 30 years. Dass o wir que nós gesagt haben, vimos é que nós estamos falhando Jahre pelos últimos 30 anos. verfehlt haben. We gave 3 major events. Nós temos 3 principais eventos: Events angeschaut 1989 1989, 2001 and e und no. We'll go with 15. We'll go with 2016. o que nós diremos é 2016. 2016. We don't even know who should be winning the election. Nós nem saberíamos quem deveria ganhar as eleições. die Wahl gewonnen hat. Go back to those presentations that were happening in 16. Vá para aquelas apresentações que aconteceram em 2016. 16 passiert ist. How people in the movement began to change their message. Como que as pessoas no movimento começaram a mudar a sua mensagem? Ihre Botschaft verändert haben.
started manipulating Daniel 11. Eles começaram a manipular Daniel 11. Manipuliert. He should be far richer. Wird wesentlich reicher sein. We started changing that to mean all manner of things Das bedeutet auf einmal viele Dinge. because we thought Porque nós pensávamos the Democrats que os democratas, were just as bad as the Republicans. eles eram tão ruins quanto os republicanos. Republikaner sind. Why did people think that? Por que as pessoas elas pensaram They isso? were wrong. Porque elas estavam erradas. Falsch. Where did they get that mentality from? De onde que elas tiraram esse tipo de mentalidade? Von den Ereignissen, die vorher stattgefunden haben. Bible verse. Qual é o verso da Bíblia? Time of the End magazine. Zeit des, O Tempo do Fim, a revista Tempo do Fim. Pharisäer und Sadduzäer haben beide Christus getötet. Why did people think Porque as pessoas pensaram that it doesn't matter who wins the election, de que não importa quem vencer a eleição, that Clinton was as bad as Trump, que Clinton era tão ruim quanto Democrats were as Trump, bad as the Republicans. e de que os democratas eram ruins, assim como os republicanos. And I said, "What? Give me a Bible verse." E o que eu estou dizendo é, me dê um verso da And I Bíblia said, "You can see it in the Time of the End magazine." que a gente consegue ver na revista Tempo do Fim. Die Zeit des Endes sehen. Bible verse. Qual é o verso da Bíblia? Apocalipse 16. Revelation 16. Offenbar. Apocalipse 16. 13. Apocalipse 13. In the Time of the End magazine, Na revista Tempo do Fim, we say nós dizemos the focus should be on what? que o foco deveria ser o quê? Fokus auf was liegen? The two horns. Two, not two horns. Deveriam ser duas Two streams of information. fontes de informação. Auf den zwei Informationsströmen liegen. The author of that booklet says no. O autor daquela revista diz, Urheber não, des Buches sagt nein. He said, I'm the author, I knew what I meant. eu sou o autor, eu que sei o que aquilo quer dizer. Focus was what? O foco era qual? Schwerpunkt war was? Threefold union. Eram a união de três coisas. And your response should be what? E a resposta deveria ser qual? You're wrong. Você está errado? Falsch. Give me a quote. Me deu uma passagem. One second. Um segundo. GC. Grande conflito. Großer Kampf. You know the quote? Good. Grande conflito 343. Parágrafo 3. Wow. GC 343. We'll give it in German. 343. 343.2. Find it in German. A paraphrase. Parafrasei. The prophets, they didn't know completely, they didn't completely understand what they were writing. Os profetas, eles não sabiam, na sua completude, daquilo que eles falavam. Nós admitimos Wir anerkennen, We 346.2 in Deutsch. we admit that Elder Jeff was a prophet. Nós admitimos de que o ancião Elder, que o ancião Jeff era um profeta, Even the prophets don't fully understand what they're doing. mas mesmo os profetas, eles não conseguiam entender na sua completude o que eles estavam fazendo. And he may have thought he was doing threefold union, Então, o que ele falava era sobre a união de três coisas, but what he was really doing was two streams of information. mas o que ele estava fazendo era torcendo a informação. Is who? Trump é quem? He's the false prophet. False prophet. É o falso profeta? Clinton is Clinton é the dragon. dragão. So whether it's the dragon or the false prophet, Então, não importa quem for o dragão ou o falso profeta, it's all going to lead into the same place. o que vai acontecer é que eles vão levar a gente para o mesmo lugar. And he was unwilling to accept that he was wrong in that thinking. E ele não admitiria que ele estaria errado nesse tipo de All pensamento. the way through here. Então, quando nós vemos essas três coisas aqui, So when we start thinking about
the development of character. Wenn wir als Então, wir quando falamos sobre a questão do desenvolvimento de We caráter, can stay at home and just pray our way through this mess. e quando olhamos para toda essa bagunça que foi feita, Pray our way through the mess. Dass wir uns durch dieses ganze Durcheinander einfach hindurchbeten. also dass wir uns durch dieses Durcheinander einfach hindurchbeten. It's not that straightforward. não é assim tão direto. You need to understand these prophetic waymarks, this history. O que você precisa entender são esses 3 marcos proféticos. What kind of history is it? E que história é essa? Die Geschichte ist das. We'll say it inaccurately, this moral history. Nós olhávamos isso de uma maneira moral, You know, it's prophetic. mas nós devemos olhar de maneira profética Moral issue. de que essa questão moral, Thema. We can see that this has not only shaped our thinking, isso na verdade não apenas está moldando a nossa maneira de pensar, dass das nicht nur unser Denken geformt hat, but it's made us see the world in a wrong way. mas nos faz ver o mundo de uma maneira errada. in einem falschen Licht sehen. And also our relationships that we have one with another to view them in the wrong way. Também a maneira como se nos relacionamos é que nos faz olhar de maneira errada. Right back to 1979, the moral majority, and you see the mess that we are in. Porque quando a gente olha para 1979 e a maioria moral, nós vemos a bagunça que aquilo trouxe. And at every waymark, E de que cada marco, whose side are we on? de que lado estamos. Bei den Konservativen. Conservative USA all the way through. Então a gente vê o conservadorismo nos Estados Unidos em todo esse caminho. Picked up 2015. Why? Então a gente acaba olhando para 2015, por quê? 14, About 15. homosexual marriage law. Nós olhamos para o casamento homossexual. Gleichgeschlechtliche Ehe. So in 15, Então em 2015, when President Obama quando o presidente Obama introduced the same-sex marriage law, introduz a lei de casamento gay, Ehe, dass die eingeführt hat. we saw this as an attack upon the marriage relationship, nós vimos que isso tinha sido um ataque ao casamento, à instituição do casamento, and we knew that marriage was one of the institutions that needed to be restored. porque nós sabíamos de que o casamento era uma das instituições que precisaria ser renovada. Die wiederhergestellt werden muss. What do we even think restoration would look like? E o que nós achamos que restauração, na verdade, é? O casamento tradicional, The men o homem, ruling the women, o homem reinando em cima da mulher, over e state, não a mulher sobre, não a igreja sobre o Estado, mas o Estado sobre a igreja. which Elder Test has taught us is what model? O que a Anciã Tess nos mostrou de que modelo? King of the South. Como o rei do sul. Atheistic. O rei do sul, ele não é ateísta. Even if you've got a spirit of prophecy quote to show that, it's still not right. Mesmo que o livro Espírito de Profecia te diga isso, não está certo. Findest, ist es dennoch nicht so. Because you know as well as I do, Porque você sabe, como eu sei, Pharaoh que Faraó was not an atheist. não era ateísta. We know that. Nós sabemos disso. That's where that concept of atheistic France comes from. E nós sabemos que a França ateísta vem desse conceito do Egito ateu, Pharaoh. do Faraó. So we have to be careful how we understand atheism. Então nós temos que ser cuidadosos quando a gente olha para o ateísmo, To define who the king of the south is. porque isso faz com que a gente acabe definindo quem o rei do sul é. E isso pode... Traditional marriage, o casamento tradicional, Heirat, men homem keeping their wives in submission, deixando as suas mulheres submissas, Untertanenrolle halten, is what Future for America's position was back then é o que o Future for America, ministério nos Estados Unidos, damals and still is now. und tem dito agora. The twin institutions will be restored, marriage, wenn wir sagen, Mas quando a gente fala sobre o casamento e o sábado sendo restaurados juntos, porque são instituições gêmeas, was wir jetzt haben,
sagen, O que dass podemos dizer sobre isso? im Verhältnis zwischen 4 Ser und 6 restaurado. hergestellt wird? Sabbath, O sábado marriage, e casamento as symbols of those 4 and 6, as you say, são símbolos desse 4 e 6, como você disse, all getting restored to their proper place. e eles serão restaurados no seu devido lugar. So when we talk about When marriage gets restored, Wenn die Ehe wiederhergestellt wird, to what does it get restored? To the traditional thing, to the homosexual thing, or wird sie wiederhergestellt in traditioneller Art und Weise oder auch Beziehung zu den Homosexuellen? by traditional I don't mean male superior, what's the opposite of superior? inferior. Inferior, I mean men, women. Ich meine also, Quando falam sobre um casamento ser restaurado, é sobre a questão de homem e mulher, When I não think about casamento when Clay homossexual. spoke about the restoration, Quando o Fisher for America fala sobre restauração, it wasn't just dealing with the subject of homosexuality. não era apenas uma questão que abordava a homossexualidade. That was part of the issue. Isso era apenas parte da questão, Also dealing with the traditional roles that men and women mas também lidando com as atribuições e papéis do homem e da mulher. level. Então, na sua forma mais básica, grundlegendsten, auf der grundlegendsten Ebene The restoration of the marriage institution is equality. a restauração do casamento Ehe é a wiederherstellen, igualdade. Gleichheit. I think the Ich denke, Eu acho que subject of homosexuality o assunto da homossexualidade has to be addressed from a different perspective. precisa ser abordada de uma diferente perspectiva. angesprochen werden muss. When we think about equality in the marriage, it's not about Wenn wir über those Gleichheit two in der roles. Quando nós falamos sobre igualdade no casamento, não é sobre a questão Men and women. não está falando apenas sobre homens e mulheres. The subject of homosexuality needs to be tackled from a different perspective. I don't think it's going to. You won't find the answer of the rights and wrongs using that model. Não creio que nós vamos encontrar aquilo que é errado ou certo a partir dessa perspectiva do casamento. O que nós temos que entender é ver a natureza da humanidade, Which hasn't been properly laid out at the moment. que não tem sido abordado ainda de maneira It's not that I don't want to apropriada answer the agora. question, Então, para não é que eu não queria, nicht beantworten möchte, it's that the models haven't been clearly sondern dass presented. die Modelle a maneira que os modelos têm sido apresentados não tem sido suficientes para falar sobre a questão da homossexualidade. Eu estou resumindo o que ele falou. Nature works and operates. E sobre como que a natureza do homem opera, I know funciona. the proper answer to your question. Então, não Das tem ist uma jetzt keine richtige Antwort zu deiner Frage. resposta para essa In pergunta. summary, In Então, Zusammenfassung para fazer um resumo, read lesen wir, nós lemos that we need to develop thoughts and feelings dass wir que nós precisamos desenvolver pensamentos e that are emoções identical to God's thoughts and feelings. die denen von Gott que deverão ser idênticos aos de Deus. They need to be in balance. Eles devem estar em perfeito, Sie müssen eles precisam estar em perfeito balanceamento Powers, mit den höheren com os pensamentos, feelings com and thoughts need to be faculdades superiores, aber diese mas os pensamentos e müssen richtig emoções devem ser corretos. or correct. They need to be correct. Ja, sie müssen Eles devem ser corretos. Only those who look like God nur Apenas aqueles que se parecem com will be Deus allowed to enter into heaven. werden serão autorizados para entrar nos And I céus. want to remind us what we discussed, I think, in the last class or the class before. und ich möchte euch daran E o que eu gostaria de relembrá-los é que nós estudamos na classe anterior. In the 1860s, in den Jahren Em 1860, 1880s, in den 1880er na década de how 1880, our human relationships were completely sorted and straightened out. da stellt quais sich que eram os die Frage, relacionamentos que eles eram waren hundertprozentig. diretos? Some were not even tackled yet. Manche sind noch nicht einmal Alguns não tinham sido abordados ainda, eingeführt worden. And some that were, Und e alguns que tinham sido abordados, they hadn't been fully settled or sorted out or fixed. die sind noch nicht eles não foram
lidados ou resolvidos. Dois desses problemas que vêm à mente é o racismo e o sexismo. Eles não foram completamente resolvidos naquelas histórias. A pergunta é, poderia Cristo então ter voltado? Ellen White é clara em dizer que ele poderia sim ter voltado. Então, esse ensinamento é um importante princípio de que carregar essa igualdade em relação a Cristo, o desenvolvimento do caráter é relativo ao momento, período que você vive. Talvez, se pensarmos dessa maneira, tempo e vamos falar sobre bondade, seu comportamento. E a redenção vai mais ou menos aqui. Tem uma outra maneira também de falar sobre redenção, assim como falamos sobre santificação. Você é redimido imediatamente. Nós chamamos isso de justificação. E você não pode ser mais justo ou justificado. Mas sabemos que existe um crescimento. E sabemos que esse é o modelo que Ellen White está usando aqui, porque ela diz sobre desenvolvimento. Ela não está falando de que você foi batizado e agora você já foi redimido. Espero que a gente esteja ok com isso. Então, nós temos esse processo de redenção. O que é essa linha? Que marco é esse? Não é uma data. É o segundo advento. Essa história é quanto? É quando? Essa é na terra e a outra no céu. Muitos cristãos, a maioria, na verdade, tem problemas de ver isso. Eles acham que quando você chegar no céu, tudo vai ser resolvido. Não existe mais desenvolvimento. Não há mais crescimento. É porque eles têm essa compreensão bem estreita sobre redenção. Eu estou dizendo que a redenção ela continua por toda a eternidade no céu. Tudo o que você precisa saber é qual é o dia para isso, que é 1800, na década de 60. Ou a década de 90, em 1800. Ou chamaremos de século 21. Bem aqui à nossa frente. Nós chamaremos essa de 1, 2 e 3. Nós vamos tirar isso daqui. Tempo. Onde que 1 iria? O 1 iria aqui. 2. 3. O que eu quero que a gente veja
ihr jetzt erkennen müsst, in this simple model Nesse modelo simples, Modell, is if Christ had come back in the 60s, é de que se Jesus tivesse vindo em we would 1860, have been redeemed quando nós tivéssemos sido redimidos aqui to a certain degree. no terra, na terra estaríamos. The rest of the growth would carry on into O heaven. resto que faltaria para a gente ser redimido aconteceria no céu. wäre im Himmel passiert. He didn't. Ele não Er ist voltou. aber nicht wiedergekommen. It's going to come 30 years later. Então ele vai vir 30 anos Später noch depois. einmal. Redemption continues. A redenção Die continuou. Erlösung wird fortgeführt. He had come, Er Ele vem wäre wiedergekommen. the rest would have happened in heaven. e o resto da redenção acontece no céu. Didn't come. Ele não veio. Nicht wiedergekommen. So then you come to the third, Então você vem Dann para o das terceiro. dritte Ereignis. the work of redemption or restoration Die O trabalho de redenção ou der restauração Erlösung oder Wiederherstellung. has happened all here on earth, está acontecendo toda aqui na terra and it's exponential. The development is e o desenvolvimento unbelievable compared to what was happening in those. e o desenvolvimento é exponencial e é inacreditável comparado com o 1 e o 2, Still not finished. mas não está finalizado ainda. So that means the longer we are on Earth, the more perfect we need to be. Então, mais tempo que estamos aqui na Terra, mais perfeitos Da müssen wir nós sein. Die Antwort temos que ser, ou nós somos. Exactly that. É exatamente isso. geht's. Now, this is not just individually. Isso não é apenas individualmente. Dich selbst. I don't want us to go away like if you're 30 or 40 or 80. Não estou falando se você tem 30, 40 ou 80 anos. I want us to think of this as at a corporate level or a great controversy level. Eu quero que a gente olhe para isso aqui numa uma questão mais Allgemeinheit des großen Kampfes. do So, by the time you get da to the controvérsia, very do beginning of the do century, grande controvérsia. we should have got this far. Wenn ich Não peguei darüber isso. denke, sorry, please again. If you think from the beginning of the controversy Se você vê do início da controvérsia Kampfes andenkst, to this point, até o ponto 3, we should have achieved redemption this far. nós devemos ter atingido a redenção até esse ponto. Be the great controversy here on earth. Isso deveria ser a controvérsia aqui na Terra. This history, one, Então, na história 1, slavery needed to be tackled. a escravidão deveria ser abordada. Tackled in some shape or form, but not properly. Ela foi tratada, mas não de uma maneira apropriada. By the time you get to the 1890s, Então, quando a gente chega em 1890, some work has been done, algum trabalho tem sido feito, slavery is done away with, a escravidão foi lidada segregation is really alive and well, e a segregação está bem viva e bem. and we haven't really even begun to deal with women's rights. E a gente não tinha ainda lidado com a questão do direito das By the time mulheres. you get to our history, Mas quando chegamos à nossa história, unsere Geschichte kommen, now you've got slavery really has been dealt with. da haben wir die então a gente na nossa época tem legalmente a questão Segregation is against the law. da segregação e escravidão é contra a lei. Women have many rights. Mulheres têm muitos So we're at the direitos. stage now in the 21st century that legally most things are already in place. Então, e no século XXI, várias coisas estão cada vez mais no seu devido lugar. Dinge von Gesetzes wegen fast alle gelöst. If you look at how people behave, Mas se você vê como que as pessoas se comportam, how they think, como é que eles pensam, how they're in opposition to the law, como que eles estão em oposição às leis, Gesetzen sich befinden. and in fact how weak some of those laws are, e como que de fato algumas leis são fracas. Manche Gesetze sind. you can see we've got a long way to still go as a world, as a society. E a gente consegue ver que a gente tem ainda um longo caminho a percorrer quando a gente olha para a nossa We're sociedade. here for another 50 years. E se a gente vê agora mais 50 anos à frente, Development, nós vamos ver um desenvolvimento thinking, da maneira como que o mundo pensa. that how more refined we would become. Como mais refinados nós nos tornaríamos. Feiner, refined, verfeinert werden. But we don't have that luxury. Mas nós não temos esse tipo de luxo. We're in a gathering time. Nós estamos nesse momento de juntamento All the evidence that Christ is about to return. e nós sabemos que Cristo está pronto a vir. Wiederkommen möchte. In this small window here, E essa pequena janela aqui and we're required, é requerido de nós. Es wird erwartet. this movement is required, O movimento é requerido Bewegung wird erwartet.
individually each of us are, individualmente também, fully on board de estarmos completamente a bordo with the level of redemption that God expects at this point com, in Earth's history. com o nível de redenção que é requerido nesse ponto da história. Die Gott hier an dieser Stelle der Erdgeschichte He von uns expects erwartet. each of us to be here. Erwartet, Cada de nós deveria estar aqui uns hier befinden. And unfortunately, e, infelizmente, many men muitos homens and many women e muitas mulheres are not at this level não estão nesse nível of goodness, de bondade, Güte, Gutheit. of redemption. de redenção, And we've given this a name. e nós damos isso um nome. Maße genannt. We don't call it goodness, Nós não diremos bondade. we call it equality. Nós vamos dar o nome de igualdade. Sondern Gleichheit. So we all need to be at this common understanding of what equality would look like. Então nós deveríamos ter um pensamento igual sobre o que igualdade é. And even though the principle of equality has been the same even before the fall, E mesmo que a gente saiba que o conceito de igualdade permanece o mesmo até antes da queda do homem, know Wissen wir doch, that in the 1860s, nós sabemos que em 1860 their definition of equality a definição deles de igualdade Gleichheit is substantially lower than ours. é substancialmente baixa em relação a nós. And the question is, could God have come then? A questão é, Jesus poderia ter voltado naquele tempo? Ellen White says he could have. Ellen White diz que sim. My understanding, therefore, is Meu entendimento, ist apesar disso, finishing touches would have had to have occurred in heaven. é de que o toque final teria sido dado no céu. das zu Ende bringen im Himmel passiert wäre. Is it easier to learn in heaven or on earth? Es ist Isso é einfacher, para aprender na terra ou no céu? I'm not sure how to answer that question. Eu não sei como die Frage beantworten. responder essa In some questão. ways it's easier, in some ways it's harder De algumas formas, between heaven and earth. entre In céu some e ways terra, it's easier in heaven, in some ways it's not as easy. às vezes é mais fácil aprender no céu ou às vezes pode ser mais difícil. One of the problems is Um dos problemas é Probleme lautet, that what we just read o que a gente gemäß dem, leu was wir gelesen haben, is if you're at the time period of number 3, é de que se a gente está aqui nesse tempo do período 3, findest, that's where we are today. que é onde nós estamos hoje, So we're here today. That's where all of us should be. então é aqui que estamos, onde todos deveríamos estar. Say if you're here, Mas vamos dizer que nós estamos aqui. sagen wir mal, du wärst hier, I'll say that's you today, Eu quero dizer que essa aqui é você hoje, and I'll say that's me today. e eu vou dizer que esse ponto aqui de bondade sou I'm eu. living in my thinking E se eu estou vivendo no meu like I'm in the 1890s. E se eu estou vivendo com o pensamento de alguém que vive em 1890, eu não vou para o céu. Behave like an 1890s man wenn ich Então, um homem que se comporta de acordo com esse parâmetro de 1890 to go to heaven. está proibido de ir para o céu hoje. So that's one aspect that we need to understand. Esse é um aspecto que nós precisamos entender. And the other component to E o outro componente disso ist, is that in heaven é de que no céu es im Himmel we won't have Satan. nós não vamos ter Satanás. Satan nicht mehr And haben. Satan is an important component to all of this mess. Satanás é um importante componente em toda essa bagunça, Wichtige Komponente in all diesem Durcheinander. Both in the thoughts that he gives to us. tanto em relação aos pensamentos que ele sugere para nós. Gibt, We'll remember that this is his kingdom, Nós temos que entender, lembrar de que este é o reino dele, kingdoms of this earth. o reino daqui dessa terra, All of this e tudo isso daqui hier is part of Satan's kingdom. é parte do reino de Satanás Molding and shaping our thinking em moldar o nosso pensamento, at a individual scale, quer seja numa escala individual, family scale, numa escala familiar, family, Familienebene, national, numa escala nacional, international, numa escala internacional global. e numa escala global. We weltweit. have impact upon us at all these levels. E ele nos impacta em todos esses níveis. All diese Ebenen beeinflussen uns. So I don't know if it's as easy to say, is it going to be easier in heaven or harder in Man heaven? kann Então não sei nicht dizer einfach se vai ser mais sagen, difícil no céu ou na terra desse desenvolvimento. Dynamics are different. Eu creio que a dinâmica ela funciona diferente. unterschiedlich. And what we have to trust E o que nós temos que acreditar, confiar, is that God is fair. é de que Deus é justo.
And the rules that he uses here on earth e de que as leis e regras que ele usa aqui na Terra have to be the same rules that he would use in heaven. devem ser as mesmas regras e leis que ele usa no céu, Or redeeming. que são as regras de salvar e redimir. Ja, der Erlösung. And I think the reason we struggle with this, E a razão pela qual nós temos problema com isso, verses, we have all these models that say the following. que nós temos todos esses versos que diz o seguinte: Augen haben, die Folgendes sagen. When you leave this earth, quando a gente sair da Terra, controversy is finished, a controvérsia ela é we're fini- saved, é finalizada, nós estamos salvos, sorted out, tudo foi resolvido and there's no more sin. e não existe mais pecado. But I don't think any of those statements Aber ich Mas eu glaube, não creio que dass nenhum dieser dessas declarações antagonistic to this model são, we anta- have here. são antagonistas ao que eu estou dizendo aqui. São contrários ao que eu estou propondo aqui. Bitte? Can you say this otherwise? Against. The sentence, please. You forget it. I Die genannten Zitate sind nicht nicht gegen das, was wir hier gesagt haben. I think all those ideas that there's not going to be sin in heaven, Eu creio que todas essas ideias sobre pecado no céu that's not against the idea that there has to be growth in heaven. não significa que não haverá crescimento no céu. And you should find no comfort Und du solltest keine Ruhe finden, in the idea that there won't be any sin in heaven. that der Eu won't. peguei essa Dass es im parte. Himmel keine Sünde geben wird. Because I think people seem to think, oh, therefore that must be easy because you can't fail. As pessoas devem achar que lá vai ser mais fácil porque lá você não vai falhar. Du kannst ja nicht mehr fehlgehen. You're not allowed to fail on earth. Você sabe que você é autorizado de falhar aqui Trifft na aber das Terra. Gleiche auch für die Erde zu. You can't fail here and you can't fail there. Ah, você não pode falhar aqui e você não pode falhar lá. Auch im Himmel nicht. And if you're failing on earth, E se você falha aqui na Terra, Auf der Erde fehlst, if you're here, se você está aqui, hier befindest, the X, nesse ponto aqui, you're failing to get to this dot, e você falha até chegar a esse ponto, diesen Punkt nicht erreichst, you won't even ever get to heaven. você nem vai para o céu. wirst du den Himmel nicht erreichen. Cannot be failing these tests, Você não pode falhar nesse teste. Diesen Test nicht verfehlen. moment by moment, Momento a momento. discussion by discussion, Discussão e por discussão. Auch in der nächsten Richtung. fight after fight, Luta após luta. whatever it is. Egal was es ist. If you're failing the test, Se você está falhando no teste, watch the news, se você assiste ao jornal and your emotions are on the wrong side, e suas emoções estão do lado errado you're unfeeling. You don't have feelings, you're unfeeling. e você não tem Your emoções, sympathies lie in the wrong direction. ou se sua empatia ou simpatia está indo por algum tipo de You don't caminho even see what the issues are. e você nem sabe o que está sendo lidado nesse momento, Was es dabei geht, You keep on having an attraction to conservative Protestant America. e você continua sendo atraído por esse modelo de conservadorismo You americano, can get to heaven. você não vai para o céu. You can't fail here, Você não pode darfst falhar hier aqui. nicht fehlgehen. and you can't fail in E heaven. você não pode falhar no céu. You think you're safe. That's when you fail. Ist es nicht schlimm, wenn wir denken, wir sind schon gerettet? Ist das nicht der Punkt, wo wir schon fehlen? Isn't that what we think about heaven? Or everything is fine, I can't fail anymore. Wenn alles gut ist, denken wir da nicht oft, ich kann keinen Fehltritt mehr machen. From that perspective, always seems like in heaven it's fine. Aber aus diesem Gesichtspunkt scheint es mir so zu sein, dass es im Himmel schwerer ist. Okay. Oh. Das See? But there is actually quality. Yes. sorry, the question? So the good that we wrote here, this scale, I'm saying you could just have said equality. Ao invés de dizermos de usar a palavra bondade, nesse ponto poderíamos usar igualdade. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, help each of us nos ajude a cada um to aqui bow before you e nós nos curvamos perante Ti to understand para how entender these tests are working. como que esse teste está funcionando. Diese Prüfungen
vonstatten gehen. Help us to see how many mistakes we've made in the past. Hilf Ajude-nos uns a zu erkennen, entender wie viele todos Fehler wir os in der Vergangenheit tudo que gemacht cometemos no Our passado, worldview, o nosso, unsere Weltanschauung, nossa our perspectiva view of de how vida, families work, auch die Anschauung oder die Ansicht, wie unsere Familien zu funktionieren haben, how marriages work, como que o casamento Ehe funciona, funktioniert, how bringing our children up works. unsere Kinder heranzuziehen. All these have been wrong. tudo All que das temos war falsch. pensado está Thank you errado. that you are educating us, E agradecemos porque o Senhor tem nos educado, and even now, e mesmo agora, Jetzt, as we go through this painful experience, während ao wir atravessarmos diese, essa experiência schmerzhaften dolorosa, Erfahrungen entgegengehen, as we review our past life quando wenn wir ao unser vermos nossa vergangenes experiência Leben, passada, unser vergangenes Leben zurückschauen, and see failure after failure, de vermos ist das falha Fehlschlag após nach falha, Fehlschlag, even now, mesmo agora, give us the opportunity, o Senhor nos dá a oportunidade, give us one more chance. e o Senhor nos dá mais uma chance. Möglichkeit mehr. Help each of us Ajude cada um de nós take seriously these truths, a levarmos com seriedade cada uma dessas mensagens, dessas verdades, de nos comprometermos, Dazu hinzugeben, to the true principles of equality. de nos comprometermos aos princípios da igualdade. Gleichheit. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.